Olá, gente! Eu sou Gaelle Spillman, psicóloga, psicanalista e doutora em neurociências. E eu sou Irina Podosowska, educadora e mestre em Linguística e Ciências Cognitivas. Nossa proposta é, a partir de nossa experiência e conhecimento, ter um bate-papo e refletir sobre aspectos relacionados à educação e ao desenvolvimento socioemocional. Uma forma de contribuir para a educação no Brasil. Hoje conversaremos sobre a importância do planejamento para a aprendizagem, né, da criança. E convido então Irina a começar com o assunto. Então, a gente sabe que planejamento faz parte da rotina do professor, do educador, e é uma parte muito importante, porque sem o planejamento a gente não consegue desenvolver o nosso papel como educador. A gente sabe que, porém, o planejamento é uma parte também muito difícil, porque leva muito tempo para o professor e também é uma responsabilidade grande, que além de precisar ser bem feita, também precisa ser aprovada pela coordenação, pela diretoria e precisa claramente seguir o projeto pedagógico da escola. Mas a gente sabe que no dia a dia, independentemente da escola e da série que você ensina, as dificuldades com o planejamento não acabam só no tempo do planejamento em si. Mas a gente sabe que um dos desafios maiores é que muitas vezes a gente tem muito conteúdo para dar em muito pouco tempo. Até porque, independentemente do país, já foi comprovado que os currículos trazem muito conteúdo, muitos conteúdos se repetem durante o ensino fundamental, por exemplo, ou durante o ensino médio, mas, se a gente considerar a quantidade de coisas que a gente precisa trabalhar durante um ano, a gente sabe que o ano letivo é um tempo muito curto para dar conta de tudo. Então, os estudos comprovam que existem 2 tipos de erros, que a gente pode chamar assim, que os professores acabam fazendo na hora de planejar. Nas séries iniciais, infantil e fundamental 1, Uhum. os professores tendem a planejar por atividades. Então, eles percebem durante justamente a carreira acadêmica e profissional que existem certos tipos de atividade que chamam mais o interesse ou que desenvolvem mais certas habilidades, que são claramente aquelas que são valorizadas mais dentro da escola, dentro da sociedade, e aí os professores acabam trazendo essas atividades de maneira repetida durante os vários anos da própria carreira, mas o problema dessa abordagem é que muitas vezes o planejamento centrado em atividades não traz aquela profundidade que a gente precisa Uhum. e muitas vezes as atividades acabam sendo atividades sem propósito e sem conexão entre elas. Então aqui se perde o processo, além da profundidade. Nas séries mais velhas, né, digamos Fundamental 2 e Ensino Médio, já existe um outro tipo de dificuldade e aí os professores acabam cometendo outro erro. É seguir o livro à risca ou o planejamento das habilidades e conteúdos da BNCC, por exemplo, arrisca, e aí eles levam justamente os alunos a estudarem tudo de maneira cronológica, mas também muito superficial. Até porque, tentando cobrir todos os assuntos, a gente acaba não dando prioridade a nada. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da gente tentar evitar esses erros e como a gente pode Uhum. planejar. E também o terceiro erro que a gente acha que muitos acabam cometendo é não incluir e então separar as habilidades Uhum. Sim. socioemocionais, né, e motoras, das habilidades cognitivas. Então, na pressão de entregar certas habilidades cognitivas que são valorizadas dentro da escola da sociedade, os professores acabam deixando para o lado essas outras habilidades que, segundo a gente, são muito, muito importantes e não podem ser separadas. Aí eu vou passar a palavra para você Aham. explicar um pouco mais sobre essa parte. Inclusive, né, a Unesco, que é a agência da ONU especializada em educação, ela ressalta em seu documento que é a educação para a cidadania global, que no mundo de hoje, que é interconectado, globalizado, com transformações rápidas e além de rápidas também constantes, ela traz que assim, a educação, para além do conhecimento, né, teórico, o que for, também tem que ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades e competências socioemocionais. Então, assim, são habilidades que ajudam o estudante a conhecer, a entender, a buscar soluções para desafios, né, para questões reais. Muitas vezes são questões globais, são questões que
persistem no sentido assim, não encontramos ainda soluções para aquilo. Então, podem abarcar dimensões da ordem do desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a questão do aquecimento global, de energias renováveis. Então, assim, podem ser questões linkadas a desigualdades sociais e econômicas. Quando a gente fala em habilidades socioemocionais, o indivíduo precisa aprender a dialogar com o outro, a lidar com o outro, garantindo direitos iguais. Então, Jacques Delors, ele relembra a importância da educação, estimular o interesse em aprender ao longo da vida. E a Unesco, ela traz 4 pilares da educação. Então, acredito que alguns já conheçam, mas vou resumir aqui. O primeiro é aprender a conviver. Conhecer e saber respeitar as histórias, né, a história de um modo geral, a cultura, as tradições dos outros. Então, ter uma tolerância e um respeito ao diferente. Então, isso não quer dizer tolerar tudo. Temos direitos humanos e valores éticos, né, a serem respeitados. Então, eu falo na perspectiva de conhecer e respeitar a diversidade, né, dos diferentes povos, dos diferentes países. Aprender a conhecer é um segundo pilar. O que é isso? Justamente no momento em que a gente vive essa produção, eu diria, e progresso científico, né, acelerado, eu diria que a gente tem esse exercício de buscar um conhecimento amplo, mas também, claro, me aprofundo em determinadas áreas, mas também consigo ter uma visão geral desse contexto que eu estou vivendo, do que está sendo produzido. Então, dedique tempo a isso. Então, para isso, eu preciso manter meu interesse em ler, em pesquisar, em estudar. Existe também um terceiro pilar, que é o aprender a fazer. Então, eu me aproprio, por exemplo, do meu conhecimento profissional, mas não só disso. Eu também tenho que ter um conhecimento que me ajude a lidar com o outro, com situações imprevisíveis. Mais uma vez, vemos essa questão da aprendizagem continuada. Então, o indivíduo lida com situações que ele não imagina. Né? Então, ele sabe lidar com o outro, sabe lidar com o grupo, sabe inspirar, liderar. E o quarto pilar é o aprender a ser. Então, eu desenvolvo minha autonomia, né? Eu desenvolvo meus diferentes talentos, meus diferentes tipos de inteligência. Né? Isso daí faz referência à teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Então, eu desenvolvo também minha capacidade de discernimento, eu não vou na onda de todos. Né? Então, o que acontece? Eu consigo distinguir o que é certo e o que é errado, eu me aproprio de tudo isso com responsabilidade, tendo consciência também do efeito de minhas ações sobre os outros ou no mundo, né? Então, exato, e como você está dizendo, quando a gente pensa no ensino tradicional e no ensino construtivista, muitas vezes o ensino construtivista é visto como aquele que, não, vamos deixar os conteúdos para o lado, vamos... Não é verdade, a gente trabalha os dois porque o conteúdo tem o seu papel. Mas como você está dizendo, se a gente se apoiar só na memória, a gente acaba produzindo o quê? A ideia no estudante que ele precisa só memorizar e reproduzir. Muitas vezes aquele conteúdo fica só na memória. Ele não sabe aplicar, ele não sabe entender as várias maneiras que ele pode resolver os problemas reais utilizando aquele conteúdo. Ele não sabe conectar um conteúdo com o outro. Então, esse raciocínio crítico, esse raciocínio lógico, ele não é desenvolvido. E se é isso que é o nosso objetivo, como é que a gente vai trabalhar só com a memória, querendo desenvolver esses outros tipos de raciocínio, essas outras habilidades que são muito mais profundas do que simplesmente memorizar, né? Uhum. Então, eu realmente preciso que o estudante esteja aberto ao novo, né? Ele mantenha viva a curiosidade em aprender. Às vezes a gente vê que acontece o inverso, né? Justamente a gente está falando de modelo educacional. A pessoa vai para a escola e quanto mais avança nas séries, parece que esse interesse em aprender diminui. Aí você fala, uau, é um sinal de alerta importantíssimo, no sentido, como assim você está indo para a escola e está sem interesse em aprender? Né? A escola é esse espaço onde a gente aprende, discute, abre mais janelas para o universo. Quando eu falo o universo do conhecimento, né? Das relações interpessoais, do desenvolvimento emocional no sentido de resiliência emocional, né? No saber lidar com uma ansiedade elevada. Então, também tem relação com desenvolver sua autogestão. O que é isso? Eu tenho minha determinação, vou trabalhar minha persistência, o foco, saber me organizar. Então, eu me engajo com a tarefa. Eu também desenvolvo a capacidade de empatia, né? A amabilidade com o outro, a confiança, o respeito.
E também meu engajamento, eu tenho uma responsabilidade aí. Então, essas são competências socioemocionais que eu posso trabalhar na escola. Claro que em outros espaços também, na família, né? Faço esporte, participo de uma ONG, né? Ótimo, você também poderá trabalhar essas competências que eu trouxe, né? Da amabilidade, abertura ao novo, engajamento com os outros, resiliência emocional e autogestão. Mas entender que, assim, isso repercute, reverbera no desempenho escolar da criança, do jovem, não só da criança, né, da pessoa, né, pode ser um adulto indo para a escola, né, ou para a universidade. Então eu aprendo, né, eu sei lidar com o novo e a desenvolver estratégias para fazer diferente quando aquilo não funciona, para pedir ajuda, compartilhar conhecimento, né? Então isso tudo, de um modo geral, também reduz a desigualdade de oportunidades, no sentido de reduz o abandono escolar, reduz, de certo modo, contribui para reduzir a questão da violência. Então, a gente pensa automaticamente no bullying, né? Se eu desenvolvo competências emocionais, aquele ser ele é muito mais consciente dos efeitos de suas ações no outro e ele gerencia muito melhor questões emocionais dele. Então, assim, eu estou cuidando, de certo modo, da saúde mental do estudante. Né? Eu acho bem importante a gente ressaltar isso. E quando você diz assim que tem muita desmotivação, isso é devido a dois fatores, né? A gente sabe, a avaliação toda feita da mesma maneira, então a gente acaba avaliando só certos tipos de competência e só de certas maneiras, sem muitas vezes prestar atenção no que o estudante está desenvolvendo, onde que ele tem mais força e o que precisa ser Sim. estimulado. E também, dois, porque, como você está dizendo, muitas vezes a gente nessa pressa, não é que o professor é o ruim aqui nesse caso, mas nessa pressa, nessa cobrança da escola, dos pais, da sociedade, o professor não tem tempo realmente para parar e pensar nos objetivos. Se é aprender para aprender, se é aprender para fazer, se é aprender para ser, a gente precisa ter claros esses objetivos e essas prioridades que a gente precisa trabalhar. Então, nisso, a gente vai trazer algumas sugestões de planejamento, por exemplo, mas você pode utilizar justamente o esqueleto que a sua escola lhe dá, ou seguir as metodologias que a sua escola segue, mas justamente hoje a gente sabe que a maioria das teorias e dos filósofos e dos psicólogos e dos pedagogos trazem que a gente precisa fazer esse planejamento um pouco, como a gente chama, reverso. Então, pensar no objetivo final, nas coisas que você não pode deixar de trabalhar com seus estudantes esse ano, e nas coisas que eles não podem deixar de desenvolver esse ano. Então, pensar em grandes conceitos, em grandes objetivos e nas habilidades e competências que os estudantes precisam ter até o final do ano. Porque, pela idade, né, a gente sabe que existem certos tipos de competência e de habilidade, de conhecimentos que eles precisam ter, e também pela sua matriz curricular, né? Sim. E aí, Uhum. pensando nesses grandes objetivos, tendo claro em mente o objetivo final, a gente vai destrinchando esses objetivos em trimestres, até para garantir que cada trimestre a gente vai estar se aproximando sempre mais a esse grande objetivo final, e depois destrinchando em meses e em semanas. E aí, enquanto a gente está com esse grande porquê, né? Se questionar sempre o porquê eu estou fazendo isso, o Uhum. porquê a gente está tratando esse assunto e dessa maneira, o que que a gente quer desenvolver, aí a partir disso a gente pensar em como a gente vai estar trabalhando isso, porque, como você está dizendo, se eu estou estimulando o meu estudante a aprender a fazer, eu preciso também garantir que eu esteja estimulando ele a fazer. Que ele Certeza. esteja dando estratégias para ele para isso. E como eu vou estar avaliando esse progresso desse estudante, né, do ponto onde ele está agora até o meu objetivo final do ano. Então, aí já pensar também como vai ser avaliado. Então, a segunda grande pergunta é o como. Como vou estar chegando no meu objetivo junto com os meus estudantes e como vou estar avaliando esse Uhum, progresso dele. uhum, uhum. E só Sim. no final pegar o grande que e dizer assim: então, essas vão ser as atividades que eu vou propor na minha sala de aula. Por quê? Porque aí elas vão me levar até um objetivo final, elas vão ajudar os meus estudantes a chegar lá e também elas vão me dar uma maneira, né? Elas vão ser uma maneira para eu também estar avaliando se eles estão me acompanhando ou não. Então, Dito isso, Irina, é importantíssimo o educador ter esse conhecimento básico mesmo, né, sobre o desenvolvimento da criança segundo Piaget, né, que ele, né, ele, né, categoriza bem as etapas do desenvolvimento da criança.
entender a questão das múltiplas inteligências segundo Gardner, também entender conceitos de Vygotsky, como, por exemplo, o conceito de zona de desenvolvimento proximal. E aí ele vai adaptando, né, as experiências de aprendizagem com o ponto no qual o aluno se encontra. Né? Como você disse, se eu sei o que eu quero que ele trabalhe, né, desenvolva, eu tenho que conseguir ter tempo de observar meu estudante, conhecê-lo, né, observá-lo no ambiente de aprendizagem e identificar como é que ele aprende. Por exemplo, uma criança que é muito sinestésica, corporal, tem questões assim, ela explora aquele ambiente e apreende aquele ambiente através do corpo, né? E ela precisa entender alguns conceitos físicos, por exemplo, quando eu falo criança, talvez não seja o caso criança, mas um jovem que faça isso. Por que não conciliar essa forma que ela tem de apreender o mundo com experiências corporais com noções de física? Então, se eu preciso falar sobre velocidade, aceleração, frear ou desacelerar, uso o corpo também para que aquele jovem possa se apropriar daquele conhecimento. Então, eu acho bem interessante a gente entender que o conhecimento e a experiência prévia do educador precisa aparecer aí, nesse momento. Então, o ensinar não é apenas checklist, né? Ai, preciso, ai, assim, faz aquela prova que eu sei que não consegue capturar o conhecimento do estudante. Adapta isso. Se a gente tem plena ciência no planejamento, se eu tenho consciência que aquela forma de avaliar ou aqueles tipos de atividade não conseguem contemplar diferentes perspectivas do estudante, né, inteligências ou, né, capacidades, no próprio planejamento, o educador já vai, como você disse antes, adaptar as atividades para conseguir abarcar a diversidade que ele encontra na sala de aula dele. Então, eu acho bem interessante isso, né? Ele ter tempo, ter esse investimento, né? Esse prazer mesmo em observar, conversar com seu estudante, conversar com seus colegas, que são outros professores, para entender práticas que podem ser adaptadas em sala de aula. Então, eu gostaria muito de trazer isso. Assim, é crucial que a gente possa, com nossos estudantes, identificar seus talentos e suas inteligências e desenvolvê-los, assim como identificar talentos e inteligências que o estudante precisa desenvolver e fazer com que ele desenvolva também. Então, assim, não é se acomodar em um aspecto ou em outro, né? Mas o conselho realmente. prático, sabe, Gael, eu concordo com você, mas o conselho prático para o professor também não se perder, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o tempo é esse, o tempo Sim. físico, o espaço físico é esse. Então, é muito importante o que você está trazendo, até porque isso vai garantir que a gente realmente esteja não só Uhum. chegando no nosso objetivo final, mas chegando com profundidade, com significado, como você está dizendo, não é uma atividade por atividade, com Sim. respeito e diversidade, mas nisso, como a gente está dizendo, como é que eu faço isso? Como é que é uma maneira prática para eu fazer isso? Porque a gente está dando Uhum. um monte de informação para o professor, mas aí chegar no prático, é por isso que a gente está dizendo, se você tem, claro, o seu objetivo final, o seu propósito, e você sabe para onde você está levando esses estudantes, né? O grande porquê, como a gente falou antes, o Uhum. como e o que podem ser tranquilamente adaptados. Porque, como você está dizendo, Sim. eu estou percebendo que um dos meus estudantes está tendo dificuldade, por exemplo, na inteligência, na parte das habilidades linguísticas. E aí eu Uhum. vou levar ele a fazer toda hora um certo tipo de avaliação que envolve só o quê? Expressão verbal ou escrita. É claro que ele não vai conseguir mostrar o desempenho dele. É claro que eu não vou Uhum. conseguir avaliar ele de maneira completa, porque ele tem essa limitação. Querendo ou não, ele está ainda desenvolvendo essas habilidades. Então, Sim. eu posso sim pegar e adaptar o como eu vou avaliar ele e os tipos de atividade que eu vou trazer para ele. Porque se, por exemplo, ele é mais lógico-matemático, ou ele é mais sinestésico, né? Ele é mais Uhum. motor, o meu grande objetivo é o mesmo. Eu só preciso deixar isso claro para ele. O como ele Uhum. vai me mostrar que ele aprendeu, pode mudar. Eu posso dar uma atividade Sim. diferente para ele, eu posso dar um tipo de avaliação diferente para ele, porque eu sei o meu grande objetivo, eu sei os critérios pelos quais eu vou estar avaliando, o como e o que podem mudar
e podem ser Uhum. adaptados a essa realidade do estudante, até para, como você está dizendo, engajar e motivar mais, mas também para ter essa avaliação Uhum. mais clara, para ele ter essa autoavaliação mais clara e ficar mais autônomo, independente, e também para a gente ter a certeza que ele não vai ser deixado para trás e que ele vai chegar no Sim. grande objetivo dele, porque eu estou aqui como professor mediando isso. E eu acho que esse é o grande papel do professor, como você está dizendo. É. E quando ele faz isso, né, essa questão de estimular a autonomia, né, de estimular a participação de todos, ele está, além de estar desenvolvendo as habilidades socioemocionais, porque o estudante vai estar pensando em como expressar suas ideias, né? Vai entender que tem várias formas de se expressar, perspectivas diferentes. Então, ele está estimulando também uma sala de aula onde as pessoas se respeitam, respeitam as diferenças, ela é mais inclusiva. Então, assim, promove autoconhecimento, o autocuidado. Então, tudo isso é muito legal. Então, assim, sim, promova seminários em sala de aula, promova atividades nas quais os estudantes possam expressar outras habilidades, né? Assim, atividades linkadas à música, por exemplo. Ou, né, eu posso trazer essas atividades nas quais outras culturas ou outras perspectivas, o que for, também são trazidos. Promova momentos de conversa, né, sobre emoções ou trabalhos em grupo, aquilo que a gente entende que exige do estudante um certo exercício em lidar com o outro e lidar com suas próprias emoções. Então, assim, essa diversificação é que enriquece a sala de aula, né? Então, Exato, assim, exato. E essa sabe, questão das Kelly? metodologias ativas, eu diria também, né? Exato. Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente também precisa se perguntar o porquê. Por que que eu estou trazendo elas? Porque, na verdade, a gente está trazendo metodologias ativas para deixar a aprendizagem mais ativa, mais Sim. significativa. E aí eu posso até fazer a referência à taxonomia de Bloom. Quando a gente vê que os estudantes aprendem 10% lendo e 90% reproduzindo, ensinando para o outro, para a gente fica claro que, assim, ele precisa estar ativo na sala de aula. Como a gente está dizendo, todas as atividades que eu trouxer, então, precisam responder à pergunta: por que que eu estou trazendo? O que que eu vou Sim. estar Uhum. desenvolvendo com isso, né? O que é que eu vou estar estimulando nesse estudante? Então, se a gente se perguntar isso no dia a dia, e se a gente se perguntar Uhum. isso no começo do ano, quando a gente está planejando o ano, claro que o planejamento ele vai ficar mais lógico, mais organizado, mais conectado, né? Os assuntos até entre eles. E Uhum. a gente vai estar trabalhando realmente o que importa, os grandes conceitos. Mas aí vem a pergunta, Aquilo faz sentido, né? exato. Faz sentido para ele. Mas aí vem a grande pergunta, Irina, como é que eu sei quais são os grandes conceitos, né? Como é que eu determino isso? Na BNCC tá lá uma lista de coisas, e aí no meu currículo da escola tá uma lista de coisas, e é muita coisa. Uhum. E é claro que a gente sabe que Sim. vai ter coisas que a gente vai precisar priorizar e vai ter coisas que a gente vai precisar ou descartar ou tratar com menos relevância. Mas nisso eu proponho que vocês partam realmente da BNCC, e do currículo da escola e pensem justamente nesses grandes porquês, na taxonomia de Bloom, em Piaget, em Vygotsky, em várias coisas que a gente citou aqui e prestem atenção aos verbos e substantivos que são utilizados, até por exemplo na BNCC. Os verbos vão nos indicar as grandes habilidades e competências que a gente precisa desenvolver naquele ano. E os substantivos vão nos indicar os grandes conceitos, porque os grandes conceitos, geralmente, eles são transdisciplinares, eles são padrões do mundo que os nossos estudantes precisam aprender, e que eles são realmente coisas que vão se repetir em vários assuntos. Então, se você conseguir categorizar isso, você vai perceber que em vários assuntos vão se repetir os mesmos conceitos que os estudantes precisam refletir, trabalhar e entender. E a partir disso, a gente pode destrinchar eles e ter a certeza que a gente está trabalhando tudo que é realmente importante. E não só passando, como você está dizendo, de canto, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, então pronto. É. Então, a profundidade Uhum. vem daí. Então, como você está dizendo, Gelly, diversificar o como e o que, as atividades, mas ter o grande objetivo, o grande Uhum. objetivo sempre na cabeça, em tudo que a gente traz para a sala de aula. Isso, no começo, pode trazer uma dificuldade, porque a gente está acostumada a planejar de outra maneira. Mas, aos Sim. poucos, só se perguntando já o porquê das atividades, vai ajudar a gente a realmente trazer mais significado para a sala de aula, como você está dizendo. Se a aprendizagem é Com certeza. significativa, o planejamento precisa ser, e o estudante precisa entender esse grande objetivo, e aí daí vem o grande significado do que ele está aprendendo e por quê.
No que se refere, né, às competências socioemocionais, eu gostaria de relembrar que elas não são desenvolvidas de forma linear, né? O que acontece? A gente pode avançar, depois a gente precisa trabalhar aquele aspecto, né? Então a gente aprimora determinada competência. Então, quando eu entendo que cada estudante é único, né? Ele é singular, e que eu tenho uma turma, essa turma ela abarca, né, uma diversidade. Então, o educador precisa também, além do conhecimento sobre o que é esperado de desenvolvimento emocional e cognitivo para aquela idade, é legal quando ele tem uma escuta sensível, um olhar empático sobre as demandas daqueles estudantes, porque a partir daí, o que acontece? Ele consegue acolher preocupações dos estudantes, e aí eles começam a dialogar, a compartilhar ideias, buscar soluções em grupo, né? Então isso também ajuda o estudante a identificar suas emoções, lidar, criar estratégias para lidar com elas. Então isso permite uma construção que eu diria conjunta. Então, só para finalizar, eu gostaria também de ressaltar que o desenvolvimento socioemocional, então, ele não se esgota. Eu não estou, acabei meu desenvolvimento, já não preciso fazer mais nada. Não. Sim, posso sempre trabalhar minhas competências e habilidades, trabalho ao longo da vida, cada vez que eu tenho uma situação nova, né, eu revisito, né, e crio novas estratégias, me adapto. Pessoas com competências socioemocionais trabalhadas, ou seja, que sabem lidar com as suas emoções, lidar com o outro, terão mais ferramentas para lidar com adversidades ou desafios diários de uma forma mais positiva ou pelo menos menos Exato. devastadora. Quando você fala de demanda, sabe, Gaeli, eu acho que o professor tem que ter a clareza, né? A gente não está aqui dizendo que você até então planejou errado, mas a gente tem a certeza que você tem a clareza do que precisa ser desenvolvido. E sempre mais trazer isso para a sala de aula, porque muitas vezes na pressão da sociedade, dos pais, da escola, a gente começa a alfabetizar com 3 anos de idade, porque todo mundo está querendo. Eu, como professor, sei que tem outras coisas que uma criança de 3 anos precisa estar desenvolvendo para lá no futuro ela não se tornar analfabeta funcional, sabendo decorado todas as letras, sabendo escrever, mas não sabendo interpretar o texto. Então a gente precisa estar trabalhando o socioemocional dela, o motor dela, outros tipos de raciocínio, porque aí o resto vem de maneira claramente espontânea e com os estímulos certos. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo, não estou pulando etapas. Eu estou dando valor também a outros tipos de habilidades e competências, porque se a gente focar só na alfabetização, a gente vai estar focando justamente só naquele conteúdinho pequeno e a gente não vai dar profundidade de desenvolver aquele raciocínio completo, crítico, lógico, abstrato que a gente precisa realmente desenvolver nas crianças e nos adolescentes também. Então, como você está dizendo, isso não acaba só com criança, isso também continua com adolescentes, continua a faculdade, continua com adultos, são competências socioemocionais e não só que a gente precisa também estar valorizando. Então, estamos muito felizes por vocês terem assistido nossos vídeos, né? Por estarem assistindo nossos vídeos. E isso demonstra tanto um entendimento da importância do planejamento para melhorar a educação e dar o suporte necessário para o desenvolvimento socioemocional e cognitivo de nossos jovens. Então, sugiro que você assista nossos vídeos anteriores, faça seus comentários, traga suas sugestões ou perguntas, que são todos muito bem-vindos, né? E esperamos vocês para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!